De tirar o fôlego, hein? Tem muita coisa. Você lembrou de tudo? Não, né? Então entra no grupo do WhatsApp. Você vai ser lembrado durante a semana, durante esse tempo, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu estou aqui tentando pegar um pouquinho de ar. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã. E que bom que essa semana começa depois de uma semana, como o pastor Tiago falou, tremenda, abençoada demais. Glória a Deus, porque numa reunião de oração durante a semana inteira, de segunda a sexta, nós tivemos muitas pessoas aqui. E isso é bênção demais. Isso é bom demais. E a igreja, o Senhor, Ele quer ver uma igreja em movimento. E que bom que eu e você estamos em movimento. Se engaje nessa obra. Deus se move em quem se move. Deus se move em quem se move. Então se move. Acorda. Você que está dormindo aí, ó, acorda. Quero compartilhar uma palavra do Senhor nessa manhã com vocês. Justificar também a ausência do pastor Sandro. Ele está em viagem, em pequenas férias essa semana. Desde quinta-feira, retorna amanhã. Então essa semana ele já está na igreja de volta. Por isso que ele não está aqui nessa manhã. Eu quero conhecer também os nossos visitantes. Tem alguém nos visitando nesse dia? Pela primeira vez, tem o nosso irmão Anderson. Meu querido, Deus abençoe você. Obrigado pelo teu coração, pela tua adoração, por ter nos abençoado aí na adoração hoje com o saxofone. O Anderson é amigo da Eloíde, da família aí, e já esteve com a gente na Nova Esperança há 15, 20 anos atrás. Ano 2000. Em 2000 ele esteve aqui, teve uma experiência com Deus maravilhosa aqui, e aí depois desse tempo ele está retornando, e é um prazer ter você aqui, obrigado por nos abençoar. Tem ali 2 jovens, o casal que esteve aqui ontem também, não estava? Estava aqui ontem. Deus abençoe vocês. Como eu costumo dizer, se vocês têm uma igreja, leva um abraço para o seu pastor, mas se vocês não têm uma igreja, fica com essa de presente para você. A gente quer dar essa igreja para vocês. Tem aqui nossos amigos, a Ana, a sua sobrinha, já é a segunda vez que vem, mas estamos felizes. A Raquel também está lá atrás, nossa amiga lá do Brasil, lá do Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui, Kel. Essa semana, eu pedi ajuda nas minhas redes sociais. E aí eu fiz uma pergunta nas minhas redes, lá no meu Instagram. Eu não sou muito da internet e das mídias sociais, não, mas eu perguntei lá qual era o móvel favorito da sua casa. E várias pessoas me responderam, né? E a grande maioria delas respondeu o sofá. Esse microfone está falhando. O sofá, a cama. A grande maioria. Soninha, qual é o móvel preferido da sua casa? Cadeirinha de assistir televisão. Dona Elza, qual que é o seu lugar preferido da sua casa? Sofá. Ai, coisa boa. Mais alguém? Me ajuda aí. Mais alguém? Qual é o seu lugar preferido? Chuta aí. Geladeira. Boa, a Bia falou geladeira. Hã? Mesa de jantar. Por que, André? A mesa de jantar, muito bom. A grande maioria respondeu o sofá. Mas algumas pessoas, assim como o André, responderam a mesa. E aí, quem me respondeu a mesa, eu perguntei, por que a mesa? Por que a mesa? E aí, algumas pessoas me disseram o seguinte. Uma amiga minha lá do Rio falou assim, porque é nela, na mesa, que os amigos se sentam quando estão na minha casa. Os risos acontecem, as orações geralmente são feitas e assuntos intermináveis se iniciam. Mesa, para mim, é sinônimo de comunhão. Meu sonho de consumo é morar numa casa que eu possa ter uma mesa de madeira grande com bancos no lugar de cadeiras. Aí um primo meu, lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro, falou assim, mesa, papai. Aquela refeição diferenciada com a família em volta. Aí uma outra pessoa disse assim, onde conversamos, nos alimentamos e fazemos a oração matinal sem eletrônicos. Uma outra pessoa disse, porque é o lugar que eu mais amo.
Amo preparar a mesa para minha família, amo preparar a mesa para receber meus amigos, amo sentar à mesa para um bom bate-papo, amo sentar à mesa para fazer o essencial com as mulheres. Enfim, amo a mesa, pois nela há um lugar de comunhão. Sempre sonhei com uma mesa grande para ter esse momento sempre em minha casa. Por isso que a mesa é o móvel que eu mais gosto. Essa foi a Vivinha. E aí, mais uma pessoa falou sobre o sofá, mas ela também falou da mesa, que foi a Isis. Ela falou o sofá, porque é o lugar onde você se senta e pode desmanchar sem dormir. E você consegue, eu achei isso muito legal, e você consegue ver a intimidade com a pessoa que vem na sua casa, do jeito que ela senta no sofá ou na mesa. E aí eu fiquei pensando em algumas casas de alguns amigos que eu vou, e eu fiquei pensando, como é que eu me sento no sofá dessa pessoa? E aí eu pensava, com essa eu tenho intimidade, que eu me esparramo. Aí com uma outra eu pensei, não, como nessa casa eu sento mais comportadinho, eu acho que eu não tenho tanta intimidade assim. E eu queria que hoje a gente falasse desse elemento. Como de costume, todo primeiro domingo, a gente nos reúne e celebra a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, as crianças vão entrar daqui a pouco com a gente, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas é um ritual que muitas vezes a gente cumpre de uma forma muito automática, ou muito solitária. A gente pega o nosso pão, a gente pega o nosso cálice, o nosso vinho, a gente fica na nossa cadeira, às vezes sentados, às vezes em pé, toma sozinho, e parece que nada não tem mais valor, não tem mais sentido. Mas a ceia ela tem alguns elementos que são protagonistas desse ritual. Nós temos o pão, nós temos o vinho, mas nós temos a mesa. E eu queria falar sobre a mesa hoje. Eu queria falar desse lugar, que é um lugar muito especial, e Jesus, em vários momentos, demonstrou que a mesa era um lugar que ele gostava de estar. A mesa era um lugar que ele gostava de estar. Ele estava sempre sentado, comendo e se alegrando. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Jesus era um cara que gostava de comer, gente. Gostava. Muitos até o acusaram de glutão, de beberrão, mas na última ceia, lá em Lucas 22:15, ele fala assim, olha, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês nessa Páscoa, antes do meu sofrimento. Até que no final dos tempos, lá em Apocalipse, relata mais uma festa, as bodas do Cordeiro. Estaremos assentados com ele, e eu imagino que seja também numa grande mesa, numa grande festa. Nós estaremos com ele. A mesa ela tem um sentido de partilhar. Partilhar alegria, partilhar comunhão. Ontem a gente teve um churrasco, aqui, o encontro de homens e de mulheres. Tinha mais de 80 pessoas aqui, gente? Tinha, né? Mais de 80 pessoas. Estava cheio, estava lindo, estava muito bom. O momento dos homens foi maravilhoso. O André trouxe uma palavra abençoada. A Raquel foi show aqui, então a Soninha estava para testificar. A Raquel foi show. Foi bênção. E o Senhor tem movido no meio de nós. E depois daquilo tudo, a gente celebrou ao redor de várias mesas. Nós tínhamos mesa com 10 pessoas, com 8 pessoas, com 6 pessoas, mas ali, na nossa tarde de ontem, dificilmente a gente viu alguém sozinho. Nós vimos uma igreja partilhando alegria, e tem mesa que ri mais alto, que conta piada, e tinha mesa conversando assuntos sérios. Tinha a mesa da apresentação, sentei na mesa com o Anderson para conhecer um pouco mais dele, lá do Rio também, carioca. Os cariocas estão invadindo, gente. Nova Esperança. É a mesa Tinha até cachorro, olha só. Tinha até cachorro ao redor da mesa. O Simba estava aqui com a gente ontem. Então, a mesa ela tem esse sentido de partilhar. E eu tenho uma memória muito afetiva nas minhas tardes de domingo, onde, depois do culto, a nossa família se reunia na casa da minha avó. E era ao redor da mesa que as histórias aconteciam, que as conversas vinham, que as risadas, as piadas aconteciam. E eram momentos incríveis, tanto que os carrego até hoje. A mesa ela é muito mais que um móvel.
A mesa ela é muito mais que uma decoração, ela é o símbolo da comunhão. A palavra de Deus, lá em Salmo 128, 3, diz assim, olha, a tua esposa será uma fonte de alegria para ele, seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece os seus mandamentos. A gente vive um tempo e uma sociedade que perdeu um pouco o lugar da mesa. E as respostas que eu recebi sobre o sofá, sobre a cama, para algumas pessoas eu perguntei também, por que o sofá, por que a cama? Falaram, porque é o meu lugar, é o lugar de descanso. E não existe uma resposta certa ou errada. Eu também amo na minha cama, com o edredom quentinho. Mas a gente tem perdido o sentido da beleza da mesa. E aí eu posso afirmar, ou quase afirmar, de que a mesa, antigamente, ela tinha um lugar mais preferencial. Ela tinha que ser o maior móvel da sala, ela tinha que ser o móvel mais bonito, ela tinha que ter mais lugares, porque a nossa ideia era de que mais pessoas sentassem à nossa mesa. Mas a gente tem trocado a mesa pelo sofá. Mas não só o sofá em si, porque tem sofá que é muito bom também, né? Para descansar. Mas a gente tem trocado a mesa pelo sofá com controle remoto. A gente tem trocado a mesa pelo sofá com controle remoto e com celular. A gente perde um pouco, ou tem perdido um pouco, a essência de viver ao redor da mesa. Lá em casa, de vez em quando a Gabi me chama a atenção, porque a gente esquece, a nossa vida ela é muito corrida e a gente não tem tempo mais para sentar à mesa e fazer uma refeição, porque a gente tem muita coisa para fazer. E aí a Gabi lá em casa, às vezes, briga comigo, me chama a atenção, e ela fala, vamos, pelo menos hoje, nesse momento, você pode sentar e a gente pode ter uma refeição, nós três à mesa, e a gente engole o seco, guarda o celular, e a gente tem um tempo de comunhão, um tempo à mesa, sem eletrônicos, como alguém respondeu lá no meu Instagram. É muito fácil a gente pedir uma pizza hoje, ficar em frente à TV, assistindo um filme, sorrindo, gritando, se alegrando, e aí a gente perde um pouco do contato, a gente perde um pouco da comunhão, a gente perde um pouco da intimidade. Mas existem outras mesas também, que são as mesas que são, às vezes, nos apresentadas, a mesa da jogatina, a mesa da tramóia, a mesa do disse-me-disse, a mesa da zombaria, a mesa da confusão, onde eu tramo ali algo contra alguém ao redor da mesa. Existe a mesa das negociações obscuras, das negociações ilegais que são feitas em volta da mesa. Existe a mesa da traição também, dos olhares maliciosos que se encontram ao redor da mesa. Mas eu quero que a gente repense o lugar da mesa na nossa vida hoje, como esse lugar de comunhão, de intimidade e de honra. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 7. Segunda Samuel, capítulo 9, de 1 a 7. Que vai contar a história de alguém que eu imagino que você conheça. E aí eu quero, muito breve, a gente vai meditar, compartilhar de uma forma muito didática um pouco sobre a mesa do Senhor. Diz assim: um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi, e o rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado,
de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sempre sentará à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Vamos até o 11? Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Se você quer saber um pouquinho da história de Mefibosete, está lá em 2 Samuel 4:4. Por que ele fica aleijado? Ele estava sendo carregado, ele cai no chão e fica aleijado das duas pernas. E aí, depois desse episódio, ele é levado para esse lugar que é chamado Lodebar, um lugar em Gileade. E Lodebar significa, esse Lo é uma negação e o Debar é pasto, sem pasto, não há pasto. E uma outra variação dessa palavra seria Devar, que é palavra. Então, quando a gente olha a palavra Lodebar, a gente está falando de um lugar sem pasto, sem palavra e sem alimento. Era vergonha demais, um homem aleijado, vindo de um lugar que não tinha nada. Um homem com deficiência física, principalmente naquela época, era um homem rejeitado, era um homem excluído, era um homem que não tinha expectativa de nada de bom acontecer na sua vida. Mas ele era o remanescente da linhagem de Saul, era filho de Jonatas, amigo pessoal de Davi. E Davi diz: olha, não, traz alguém aqui para mim da família dele, do meu amigo, porque eu quero que esse cara ele sente comigo na minha mesa e coma da minha comida, a comida que os meus filhos comem, eu quero que ele sente na minha mesa e coma também. Mefibosete é colocado num lugar de honra, num lugar de destaque. E não há nada mais honroso do que sentar à mesa. Você sabe disso. Quanto mais intimidade você tem com alguém, você acessa áreas na vida dessa pessoa. Não é qualquer pessoa que vai na tua casa e senta na tua mesa. Não é qualquer pessoa que vai na tua casa e entra no teu quarto. Não é qualquer pessoa que vai na tua casa e senta no teu sofá. E Mefibosete é colocado nesse lugar, chamado para comer na mesa do rei. A mesa... A gente está hoje diante dessa mesa aqui. Diante da mesa de Jesus. Essa mesa não é da Igreja Nova Esperança. É a mesa do Senhor Jesus. Ele nos chama para que a gente tenha intimidade uns com os outros, mas a mesa também nos chama para que a gente tenha intimidade com Ele. A mesa nos remete à presença do Cristo que morreu, mas do Cristo que ressuscitou e deixou seu Espírito Santo guardando a nossa vida todos os dias. A mesa aponta para relacionamento, em todas as áreas, em todas as esferas. A mesa aponta para o relacionamento da Trindade, do 3, que é um só. A mesa aponta para o relacionamento familiar, marido, mulher, do 2, que é um. A mesa aponta para o relacionamento da Igreja de Cristo, dos muitos membros que fazem parte de um corpo. Essa é a grande beleza e a graça da nossa vida. Apesar das diferenças, a gente pode sentar à mesa e a gente pode partilhar o pão. Hoje a gente, depois da pandemia, né, a gente nunca mais teve o pão,
de verdade, mas ele é simbolizado com esse biscoitinho, sei lá se a gente pode falar assim. O pão que é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então é esse pão, é esse Pai que nós celebramos ao redor da mesa, ao redor da comunhão. O pão que é a vida, aquele que deu a própria vida por nós, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí a gente pode olhar o pão nosso como o pão espiritual, o pão nosso, a intimidade, o relacionamento que eu preciso com esse pão, que é o próprio pão da vida, todos os dias. Ele tem pão fresco para mim e para você, todos os dias. E aí a gente olha lá para trás, o povo no deserto, ele tinha pão fresco todos os dias. E o pão não era para ser guardado. O pão era dado diariamente. Dia após dia, o Senhor dava o pão para o seu povo. E a Bíblia vai falar que era o pão dos anjos. O povo comia o pão dos anjos. Isso é tremendo. Mas, e aí Deus falou assim, olha, não guarda o pão não. Não guarda o pão para amanhã não. Esse negócio de fazer marmita e levar para casa está errado, não dá certo. O pão é para hoje. Amanhã tem mais. Mas a gente, cabeçudo, né? A gente, né, gosta de fazer uma marmitinha, uma reserva, porque pode ser que amanhã falte. E o que acontecia? Chegava no dia seguinte, pão podre, velho, estragado. Tem pão para mim, para você, todos os dias. Pão fresco. Pão fresco. A semana de oração foi uma bênção, mas ela já passou, gente. Já acabou. Ontem foi uma bênção, mas já passou. Acabou ontem. Hoje está sendo uma bênção. Aproveita esse pão de hoje, porque amanhã o Senhor tem um pão fresquinho para você. Ele tem algo novo para mim e para você e para nós como igreja do Senhor. Mas esse pão também é o pão alimento. Ele também é o pão alimento. O pão que muitos não têm acesso. Muitos morrem de fome porque não têm acesso a esse alimento que para a gente é tão comum. Como assim pensar que alguém não tem pão na mesa? E aí eu busquei os dados da ONU de 2021 e diz que 828 milhões de pessoas passam fome no mundo. 828 milhões de pessoas não têm acesso ao pão. Estar à mesa revela o desejo de Deus de participar do nosso cotidiano. Estar à mesa revela o desejo de Deus de justiça, para que haja pão, para que haja alimento, para que haja vinho, para que haja alegria, para que haja comunhão em cada mesa do planeta Terra. Justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele deseja que cada um de nós, cada ser humano desse planeta, tem acesso ao pão, alimento, e ao pão vivo que desceu do céu. André, você está aí atrás, você pode chamar as crianças, por favor? Só pedir para trazer já devagar. A ceia do Senhor, ela é uma celebração comunitária. Como eu falei, estar à mesa, nos fala de compartilhar o pão físico, o pão espiritual. Ter esse momento de celebração comunitária, Ele nos une em torno da sua mesa para que tornemos mais irmãos. A mesa, meus irmãos e minhas irmãs, é um lugar que a gente se torna mais um. A gente se torna os diferentes. Na mesa não tem distinção. Quando você senta na mesa, você olha olho no olho. Quando você senta na mesa, você está de igual para igual. Essa mesa é esse convite que o Senhor quer nos fazer a cada dia. E a cada primeiro domingo, quando nós celebramos ao redor da mesa, simbolicamente, Ele quer que nós entendamos e nós tenhamos esse lugar de que cada um de nós fazemos parte, somos chamados a sentar
na mesa do Senhor. É um convite para que, como o Mefibosete, que saiu de um lugar sem pasto, sem alimento, sem palavra, e se sentou e comeu da comida do rei, dos filhos do rei. Você sabe, você e eu sabemos de onde o Senhor nos tirou. De que Lodebar o Senhor nos tirou, de que lugar de vergonha, de que lugar sem condições o Senhor nos tirou, e Ele nos chama para sentar na mesa do Rei dos Reis, e para comermos a mesma comida, para compartilharmos do mesmo pão, compartilharmos do mesmo alimento, esse pão que passa por um processo de sova da massa, e o nosso Senhor sofreu. Esse vinho que passa por um processo onde as uvas elas são pisadas. A uva precisa ser totalmente pisada no processo do vinho e no processo da fermentação do vinho, onde o nosso Senhor também ele foi pisado por causa de nós, pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há um processo para entendermos esse lugar da mesa do Senhor, do pão, do vinho, da celebração e da comunhão. Esse é o convite para que eu e você saiamos desse lugar de vergonha, desse lugar de escassez, desse lugar de falta, e entendamos que o Rei dos Reis nos convida a sentar à sua mesa, junto com Ele. Ao redor da mesa, eu queria chamar já o pastor Tiago, que vai ministrar a ceia do Senhor. Bernardo está aí? Filho da Tânia e do André? Vem cá, Bernardo, por favor. Dona Elza, você pode vir também, por favor? Ô, glória! Vamos orar pela Dona Elza. 70 anos de vigor. Glória a Deus. Pedro, cadê o Pedro? Coelho? Pedro Coelho. Está lá atrás? Ah, tá aqui. Vem cá, Pedro. Seu Lima. Tá postos aí, seu Lima? Chega mais. Ao redor da mesa, no partir do pão, é onde Jesus se manifesta. Ao redor da mesa, as amizades, elas se fortalecem. Ao redor da mesa, as diferenças, elas são colocadas de lado. Eu quero dizer para você que na mesa do Senhor não há distinção, não há separação. Na mesa do Senhor não há diferença entre criança, adolescente, homem, mulher, jovem, idoso. Na mesa do Senhor não há brancos e negros, ricos e pobres, imigrantes, documentados ou indocumentados. Na mesa do Senhor há lugar para mim e há lugar para você. A gente vai celebrar a ceia do Senhor e eu gostaria que você entendesse isso como um ato realmente de partilha, de comunhão, de entrega, como o próprio Jesus se entregou por amor a mim, se entregou por amor a você. Nesse lugar que não há separação, não há divisão, Ele nos olha por igual, como homens e mulheres dEle. Que essa semana, para mim e para você, a gente possa deixar que Deus participe, que o Senhor participe das nossas refeições, que o Senhor participe do nosso cotidiano, que o Senhor participe da nossa vida.
todo dia. Chama o Senhor para sentar na mesa com você. Chama o Senhor para fazer uma refeição com você. Traz a tua família para o redor da mesa. É difícil, gente. A nossa agenda é muito corrida, eu sei. Também passo por isso. Separa um dia que seja na semana. O domingo, bênção. Sábado, quinta, não importa. Separa um dia, come junto com a tua família, olha no olho. Esses momentos nos fortalecem. Esses momentos trazem vida para a nossa vida. Que nessa semana nós possamos deixar, como eu disse, que Deus participe das nossas refeições. E que hoje, nesse momento, no nosso coração, uma voz bem suave, assim como foi toda a minha palavra, uma voz bem calma, tranquila e suave, possa vibrar no teu coração, dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se você, ouvindo a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor sabe por que essa palavra foi ministrada. Que encontre no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs uma semente, que essa semente possa germinar e dar frutos. Que essa palavra, mais do que eu falei, que seja o teu Espírito Santo a ministrar nos corações aqui nessa manhã. Que a gente entenda, Senhor, e traga de volta o sentido da mesa, da comunhão. Que as nossas casas sejam repletas de pão e vinho, de vida e alegria. Em nome de Jesus, que ao redor da mesa nós possamos nos consertar, que ao redor da mesa a gente possa nos perdoar, que ao redor da mesa, Senhor, nós possamos olhar para o nosso irmão e saber: esse irmão é a imagem e semelhança do Senhor, assim como eu sou. Muito obrigado pela tua presença, pela manifestação da tua glória aqui nesse lugar. Que a gente possa celebrar mesmo, com alegria, esse tempo de comunhão e de ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você a fazer uma coisa diferente hoje. Queria te convidar a pegar o seu cálice e o seu pão e voltar para o seu lugar e esperar, para a gente poder tomar junto. Normalmente eu sei que a gente às vezes abre, toma, vamos pegar e vamos esperar, tá bom? Você pode se colocar de pé, vamos estar consagrando os elementos do pão, do vinho. Jesus, quando... Espera só um minutinho. Jesus, quando ele estava, assim, logo após a sua morte e sua ressurreição, ele no meio do caminho encontrou 2 discípulos, num caminho chamado Emaús. E durante aquele caminho eles foram conversando e eles chegaram na porta da casa daqueles homens e aqueles homens convidaram Jesus a comer com ele na mesa. E aí, na hora que Jesus come na mesa com eles, ele parte o pão. E aí, naquela hora que ele parte o pão, aqueles homens que não tinham reconhecido Jesus, aqueles discípulos deles que não tinham reconhecido eles, reconhecem ele pelo movimento de partir o pão. Você vai ser lembrado, você vai ser reconhecido pelo que você deixa na mesa, pelo que você faz na mesa. Talvez as pessoas não lembrem da sua aparência, talvez as pessoas não lembrem dos seus títulos, mas as pessoas vão lembrar do que você fez na intimidade. E o nosso convite, o convite que Cristo faz é que nós tenhamos intimidade. Feche seus olhos. Ó misericordioso Pai, nós humildemente nós te imploramos que Tu nos santifiques e que Tu consagre os elementos do pão e do vinho a fim de que o pão que vamos comer
seja o corpo de Cristo. E o cálice que vamos beber seja o sangue de Cristo. Concede-nos, Senhor, a graça de alcançarmos a unidade da fé em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, dizendo que na noite que foi traído, tendo erguido o pão, o Senhor o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por amor da sua vida. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, tendo erguido o cálice, disse ele: esse é o meu sangue, que entrego pelo amor da sua vida. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor está posta, e você é convidado e convidada a ter intimidade com Ele. Amém? Sai do seu lugar, pega um cálice, pega um vinho, um pão. Queria te desafiar, a palavra do Senhor fala que aquele que toma a Santa Ceia e não está em paz com o seu irmão, ele traz peso, pecado sobre a sua vida. Queria te desafiar a, simbolicamente, talvez, quem você precise pedir perdão não esteja aqui, mas queria te convidar a trocar o seu cálice com alguém que está do seu lado, fala assim, ó, eu quero ter intimidade contigo. Você pode fazer isso nesse momento? Você pode pegar do pão nesse momento? Coma do pão, lembrando do Cristo que preenche a nossa vida.
Na cultura judaica, a gente não podia beber vinho. Não, a gente não podia beber sangue de animal. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que o sangue carregava a vida do animal. Beber do sangue era trazer a vida do animal para dentro de si. Quando Cristo nos convida a beber do seu sangue, Ele convida você a ter a vida dele dentro de você. Aleluia. Beba do cálice nesse momento. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o pecado não nos possui mais, ó Deus. Obrigado porque o Teu sangue, o Seu corpo, o Seu sacrifício trazem vida para nós, Senhor. Que isso traga alimento de fato, que nós não possamos andar por aí como aqueles que têm fome de morte, mas que nós possamos caminhar como aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede da Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua liberdade, obrigado pela libertação que nós temos na Tua mesa, obrigado pelo encontro que nós temos através desse elemento, Pai. Ensina-nos, Deus, a termos a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos diante da mesa, Pai. E que nesse lugar nós possamos nos encontrar contigo e descobrir o que é intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Como é bom a gente poder encher o nosso copo da palavra de Deus. Que esse alimento possa servir de sustento para a tua semana, amém? Você pode estender as suas mãos, a gente está encerrando o nosso culto, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito no meio de nós. Deus, obrigado pela ceia, obrigado pela palavra, obrigado pelo louvor, obrigado pela oferta, Senhor. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo seu olhar sobre nós, Senhor. Queremos consagrar diante de Ti a nossa semana, Pai. Que essa seja uma semana de boas notícias, uma semana de desafios vencidos, uma semana de perguntas respondidas, Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença de Jesus Cristo, aquele que nos convida a sentar à mesa com Ele, e que o calor do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, para todo sempre. Amém. E amém. Dê um abraço em quem está do seu lado. Que Deus abençoe a sua semana. Visitantes, lá fora tem um cafezinho para você.